Vamos começar o Notícia da Manhã falando sobre a rebelião de ontem à tarde no Centro Educacional Masculino, que fica na zona norte de Teresina. Vamos começar a ver alguns vídeos que circularam pela internet no meio da tarde de ontem, quando se iniciou a rebelião. Já por volta das 5 horas da tarde, era o início dessa rebelião dos internos do Centro Educacional Masculino. Eles começaram a atear fogo a colchões, a fumaça começou a subir. Os moradores vizinhos do Centro Educacional também começaram a ficar assustados com a movimentação no local. Escute um pouco do vídeo, do áudio dos vídeos que circulavam nas redes sociais. Jogando pedra lá de dentro pra fora. Parece passarinho. Alguns internos depois foram levados para o pátio da instituição e, na sequência, os internos mantiveram um educador social como refém. Equipes do BOP e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para tentar controlar a rebelião. Alguns internos ficaram em cima, no teto da instituição, com camisas cobrindo o rosto, e a motivação ainda era desconhecida até o início da rebelião. Você vê lá, olha, a caixa d'água, né, sendo descoberta pelos internos que estavam no teto do Centro Educacional Masculino. Inclusive, essa unidade, ela foi recentemente reformada pela Secretaria Estadual de Assistência Social. E aí já começou a receber essa manifestação dos internos ontem à tarde. A rebelião foi controlada já por volta das 7 horas da noite de ontem, depois do Centro de Gerenciamento de Crises. Coronel Júlia Beatriz esteve no local, conversou com os internos, Corpo de Bombeiros, BOP, Polícia Militar. Nós vamos ao vivo até o Centro Educacional Masculino saber como está a situação no momento. Gorete, bom dia para você. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Situação tranquila no início dessa manhã, mas os momentos foram de muita tensão realmente na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser impedido pelos internos de entrar para apagar o fogo e a situação só foi controlada mesmo com o gerenciamento de crises da Polícia Militar no início da noite dessa quarta-feira. Momentos de muita tensão que envolveu 4 dos 9 pavilhões aqui do Centro Educacional Masculino. A rebelião começou por volta de 3h30 da tarde e não demorou muito para que uma fumaça preta saísse de um dos pavilhões do Centro Educacional Masculino. Mantendo um sócio-educador de refém, os internos colocaram fogo em pelo menos uma cela, móveis e colchões. Com o prédio dominado, menores começaram a circular pelo teto. A viatura do Corpo de Bombeiros acionada não conseguiu adentrar no centro por conta das pedras que eram arremessadas pelo muro. Com capacidade para 110 internos, o CEM funciona com 130 menores e cerca de 50 destes lideraram a rebelião, motivada por sentenças que, segundo eles, já foram cumpridas, mas alguns continuam no local. Eles estavam reivindicando algumas melhorias e o problema das sentenças, que fossem revistas para que eles tivessem os direitos deles garantidos, e foi o que foi dito para eles. Era por volta de 5h40 da tarde quando os policiais da tropa de choque e do BOP entraram no centro. A negociação foi até quase 6h30 da noite, quando a rebelião foi finalmente controlada. Depois dessa negociação, lógico, um pouco tensa, mas a gente conseguiu que eles nos ouvissem, ouvimos também, conseguimos chegar num acordo, o refém já foi liberado, eles já estão fazendo o procedimento padrão, já foi entregue tudo direitinho, sem nenhuma alteração. Nádia, hoje o Centro Educacional Masculino tem 129 internos. 58 deles tiveram que ser transferidos para o Centro de Internação Provisória, já que 4 pavilhões foram atingidos, hoje são 9 aqui no Centro Educacional Masculino. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora com a coordenadora do CEM, Sheila Batista, ao meu lado. Agora a situação é de tranquilidade, mas o momento ontem foi de muita tensão. Como é que ficou a estrutura do CEM? Bom dia. Bom dia. Ficou bastante destruída, né? Os pavilhões, por isso que foi transferido esses adolescentes para o CEIP, né? Por conta da superlotação, não tivemos como ficar com eles aqui. E é isso. Mas os 71 que está dentro da unidade, está tudo tranquilo, tudo calmo.
e é isso, estamos trabalhando para isso. Desses 58, Sheila, todos eles foram envolvidos nessa rebelião ou eles tiveram que ser transferidos em função da falta de condições para absorver todos? Você já tem uma dimensão de quantos de fato participaram dessa rebelião e eles foram identificados também? Sim, sim. Não foram todos, foram 41, né, que participaram, e os outros foram por conta da estrutura, né, que ficou bastante destruída, mas não foram todos, os 58 não, que participaram não. Eles chegaram a justificar, se é que pode se dar essa palavra, para a rebelião, pelo suposto cumprimento de sentenças e mesmo assim não foram liberados, inclusive chegaram a solicitar a presença da juíza. Isso procede de fato eles estão passando mais tempo dentro do SEM do que o que deveriam? Não, a juíza, inclusive aqui ela até implantou aqui uma sala de defensoria pública para dar andamento nos processos, ela está sempre à disposição aqui do SEM. As reivindicações dele, a superlotação, colchões, né? Dessa maneira é isso, mas sempre ela dá toda o necessário para eles, não tem procedimento sobre isso não. Inclusive ela conversou com ele ontem, eles ficaram calmos e aí foi mantida a tranquilidade, né, da unidade. O que justificaria então? Qual que seria a motivação? É a superlotação, né? Ele sempre fala sobre a superlotação, reivindicações de colchões, mais atividades, né? Eles abordaram isso, conversaram com ela e agilidade em alguns processos também, né? Mas foi mantida a tranquilidade e ela respondeu todas as perguntas deles e hoje ela vai já dar agilidade sobre esses processos, de alguns também, e é isso. O Centro Educacional Masculino ele passou por uma reforma, por uma ampliação também recentemente. Quanto tempo deve durar para reestruturar tudo isso depois dessa rebelião? Já que 58 deles estão agora no centro de internação provisória, que só devem permanecer lá por no máximo 30 dias. Né? Hoje a gente vamos sentar com a nossa secretária, Ana Paula, né, para a gente discutirmos, né, e vamos dar agilidade o mais breve possível, né, na construção, para que eles possam voltar para cá, para a unidade. Você falou que eles cobravam, inclusive, mais algumas atividades e colchões também. E a gente tive a informação de que a infraestrutura e a disciplina no Centro Educacional Masculino, ele havia mudado recentemente. Isso. Inclusive, então, eles até falaram, depois que a nova gestão, que sou eu, né, entrou por conta do seu centro social e as ações são todas desenvolvidas, porém a superlotação, a quantidade de educadores também, aí fica um pouco complicado, mas a gente vamos sentar e vamos ver o que a gente pode melhorar ainda mais. Muito obrigada então a Sheila Batista, que é coordenadora do SEM, trazendo informações acerca da rebelião que houve na tarde de ontem, Nádia.